bem-vindos aqui ao Invisível da Vida. E hoje é um tema incrível, claro, muito, muito caro aqui para mim, porque eu realmente me identifico muito, portanto foi se calhar este o ponto de viragem em que comecei realmente o meu grande processo individual, portanto um processo de autoconhecimento e tenho mesmo um carinho muito especial para este tema. E já recebi aqui a Cristiana, vou chamar para juntas começarmos aqui a nossa live do Invisível da Vida. Vão-me dizendo se me conseguem ver, ouvir bem. Olá! Bom dia, Estás-me a ouvir bem? perfeitamente. Tu consegues ouvir-me bem? Eu também consigo te ver e ouvir muito bem. Perfeito. Vão-me dizendo também, deem-me um feedback se me conseguem ver e ouvir bem. Eu acho que a imagem está um bocadinho lenta, mas por aqui está tudo bom, o som e a imagem. Ok, perfeito. Então, vamos avançar. Bora lá. Então, pronto, aqui em continuação às lives que já fizemos sobre o invisível da vida, hoje vamos trazer um tema que, como estava a dizer no início, para mim é realmente, toca-me especialmente. Uhum, E aquilo que quero aqui destacar é que realmente isto não tira o lado mais físico, ou seja, não tem nada a ver com consultarem um médico, verem efetivamente qual é o problema que tem e a forma como de forma tradicional se pode resolver, entre aspas, estes sintomas. Mas vamos olhar a um lado mais holístico, porque é certo e cada vez mais este lado de percebermos as nossas emoções, percebermos como é que está a nossa energia, vai ajudar a um todo, a percebermos o que é que estará por trás, qual é a raiz deste sintoma físico que é manifestado no corpo, muitas vezes pode estar relacionado. E, uhum. portanto, aqui entra muito este lado invisível, que tanto eu e a Cristiana trazemos muito para a nossa terapia, portanto, é aqui um lado em que nos debruçamos até para perceber, daí é muito importante quando uma pessoa chega a nós tentarmos também perceber como é que está o físico, que dores é que tem, quais é que são os sintomas, porque isso vai nos dar realmente muita informação para aquilo que está mais escondido, não é? Aquilo que está mais invisível. E é aquilo que aqui vamos trazer um bocadinho mais luz, portanto, vamos dar de uma forma até bastante prática o que é que muitos sintomas físicos podem realmente estar relacionados, tanto em termos emocionais, como mesmo até padrões, algo mais profundo e uma forma até de melhorar, aliviar, não só como um comprimido, não é? Que é tudo muito atual, mas também se calhar se formos à nossa dor inicial, vamos aliviar certos sintomas e contribuir para que haja realmente mais informação, mais autoconhecimento. E é isto a nossa proposta de hoje. Queres acrescentar alguma coisa? Olha, antes de avançarmos, se calhar eu estava-te a ouvir e se calhar até poderíamos fazer aqui um enquadramento, porque tu falaste, vamos olhar aqui para a parte mais holística desta temática. Mas acho que podemos tentar fazer aqui um breve enquadramento de que, de facto, isto já não é só a minha opinião, a tua opinião. As lives que temos trazido não são assentes, obviamente, em estudo, mas não é só sobre ser efetivamente uma vertente holística. A ciência já nos provou, através de neuroimagem, através da avaliação da atividade cerebral e da atividade até fisiológica do próprio corpo, já nos provou que é uma unicidade, ou seja, os sistemas, como nós falamos nas lives anteriores, o sistema circulatório, o sistema neurológico, o endócrino, eles comunicam-se entre si. Então, acho que já ultrapassamos do tempo em que nós tínhamos a concepção de que emoções só iam ter impacto, por exemplo, no nosso cérebro, na nossa forma de raciocinar, na nossa forma de pensar. E é importante nós trazermos aqui isto, a minha perspectiva, porque muitas vezes se ouve dizer o corpo fala, o corpo comunica contigo, mas na prática, o que é que a ciência já nos traduz sobre isto, não é? Então, quando nós estamos lá atrás, na infância, nós não interpretamos a realidade da mesma forma como interpretamos agora enquanto adultos.
Mas independentemente disso, o ser humano tem uma grande função, que é sobreviver. E tem três principais mecanismos quando se vê perante uma situação que pode pôr em risco a sua sobrevivência, que é luta, fuga ou congelamento. Uhum. Nestas situações, o próprio corpo liberta cortisol, liberta adrenalina e isso tem um impacto físico que pode alterar padrões de respiração, padrões musculoesqueléticos e quando, enquanto crianças, nós não tivemos a oportunidade de processar aquilo que aconteceu, um evento estressante, um evento mais ou menos traumático, quando nós não tivemos a possibilidade, porque nós não conseguíamos sequer pôr em palavras o que estávamos a sentir, isso fica impresso no nosso corpo, fica registado e é levado para toda a vida como se aquele evento ainda estivesse aqui quimicamente no nosso corpo. E é por isso que muitas vezes, quando nós não conseguimos processar aquilo que aconteceu, esta comunicação, esta atenção àquilo que o corpo comunica, e o corpo não comunica por palavras que nós estamos aqui a comunicar, vai comunicar simbolicamente, como nós estivemos a falar também no episódio anterior, vai comunicar através de sintomas. É por isso que nós precisamos de perceber o que é que ele nos quer dizer, porque o trauma não é só o momento que está lá atrás, não é só aquilo que aconteceu lá atrás, é muito mais sobre como é que o nosso sistema nervoso não conseguiu processar, não conseguiu acolher e não conseguiu integrar aquilo que aconteceu num momento da nossa infância, que é onde os principais stress e principais traumas acabam por se instalar no nosso corpo. Então, quando nós dizemos que o corpo comunica, quando nós dizemos que o corpo nos dá sinais, é, é sempre numa evidência científica, não é porque eu acho que isso acontece, não é porque a Simone acha que isso acontece, não é porque hoje acordamos, está sol, é assim que funciona. Não, cientificamente já há esta explicação e já há esta correlação e já há esta prova de unicidade. Então há aqui uma comunicação que acaba por ficar registada da forma que o corpo consegue, quase como se também ficasse congelada aquela memória nos nossos músculos, em todo o nosso sistema, quimicamente mesmo. Portanto, acho que este enquadramento inicial, não sei se queres acrescentar aí alguma coisa, mas acho que também pode fazer sentido para pessoas que, ok, mas como é que isso funciona? Expliquem-me primeiro cientificamente, dentro daquilo que seja possível aqui, obviamente, como é que isto funciona, para depois então agora avançarmos para uma parte mais simbólica e mais holística. Mas o que é que te pareceu? O que é que tens aqui Olha, alguma eu, coisa a eu acrescentar? acho que foi mesmo fundamental a trazeres isso, porque de facto é este lado que muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes falta realmente a trazer este lado de que já há evidência científica, portanto, e sobretudo isto é muito presente em doenças crónicas, doenças como, por exemplo, um cancro, porque quando são episódios agudos em que efetivamente um medicamento resolve a questão e foi uma questão pontual, um, não há registro no sentido de que não conseguimos chegar realmente à raiz porque foi um episódio pontual e se calhar foi mesmo uma situação que aconteceu ali pontualmente. Mas quando são estas doenças que se vão prolongando, em que a cura ainda não está presente e como há uma complexidade muito grande no nosso corpo, que é aquilo que eu também acho que é importante dizer, é que cada vez mais há estudos que confirmam que o nosso corpo é algo extremamente complexo. Mesmo o nosso próprio ADN, os últimos estudos revelam realmente que há mais camadas do que aquelas que a ciência já consegue explicar. Ainda não dá provas, mas há explicações que nos mostram que há mais profundidade nisso. Portanto, e somos realmente, a psicossomática vai-nos trazendo também muito esta informação que a nossa mente e o nosso corpo estão efetivamente ligados. Sim, é isso. Eu não frisei esse nome, mas a psicossomatização, a somatização é quando emoções que acabam por ser reprimidas, acabam por ser não processadas, elas manifestam-se de facto no corpo, porque quimicamente, isto não é, nem estamos a falar de energeticamente, quimicamente, esta libertação de cortisol, de adrenalina, cria impacto no corpo, nos vários sistemas, na respiração, nos músculos, em tudo. E isso fica registado no nosso corpo, associado a uma memória e, obviamente, depois. E também vamos falar disso mais à frente, que é a questão de, ok, desculpem, se isto aconteceu na infância,
por que raio, agora é que eu, enquanto adulto, que já consigo discernir e já consigo perceber que, ok, não há aqui nenhum perigo, por que raio é que este sintoma está constantemente a aparecer? Primeiro, se está constantemente, já é informação, não é? Então, agora acho que se calhar entramos para o que é que Sim. simbolicamente cada parte pode trazer e o que é que pode ter acontecido também na infância para que esses sintomas agora na vida adulta estejam presentes. Queres começar pela cabeça? Sim, eu acho que, pronto, até visualmente funciona melhor se a gente se organizar desta forma. E a cabeça talvez o sintoma que muitas pessoas mais relativizam, porque acham que é algo habitual, foram-se habituando, já não consideram como alguma coisa não está bem, eu tenho que ver isto. Não, eu tomo um comprimido, há uma cabeça, tomo um comprimido e é encarado com naturalidade, como algo que faz parte. Isso também é um sintoma que nos revela muita informação. Uhum. Sim, a cabeça simbolicamente, agora vamos entrar aqui no campo daquilo que é mais simbólico, não é? Porque também já há quem se dedicou ao estudo do que é que cada parte do corpo pode traduzir em termos simbólicos, e portanto vamos honrar também esta vertente, não só olhar aqui para a ciência, mas honrar também tantas pessoas que já fizeram estes estudos, mais ou menos científicos, mas pronto. Simbolicamente, a cabeça está muito relacionada com autoridade, está muito relacionada com aqui o raciocínio lógico, não é? Obviamente, temos aqui esta necessidade quase sempre de antever aquilo que vai acontecer, de controlar o nosso ambiente, de controlar aquilo que vai acontecer, se é mais para a esquerda, mais para a direita, termos a certeza que estamos seguras. Novamente, aqui esta questão da segurança. O que é que pode ter acontecido na infância, não é? Para que este sintoma durante a vida adulta esteja muito presente. Podemos ter tido pais muito autoritários, principalmente podemos ter tido um pai, uma figura paterna ou alguém que desempenhou essa função de pai que tenha sido muito rígido, muito exigente, ambientes muito hostis também, e voltando à criança, a hostilidade para uma criança é diferente daquilo que possa ser hostil enquanto adulto. Se calhar agora nós olhamos para trás e dizemos, sim, havia algumas discussões, mas não era nada de maior. Não é nada de maior agora esta distância, não é? Enquanto criança aquilo era confuso, não é? Porque são figuras adultas que supostamente deveriam protegê-la e pelo que quer que seja, discutem à frente da criança ou discutem com a própria criança, há aqui uma sensação de eu tenho que estar alerta, eu tenho que fazer de tudo e mais alguma coisa para me manter segura no mundo, para me manter segura neste ambiente que depois, enquanto pessoa que sai do núcleo familiar, leva esse comportamento para a vida, não é? Então, enquanto adultos, situações, por exemplo, lidar com chefias, lidar com autoridade, lidar com situações onde eu possa de facto me sentir ameaçada, mesmo que seja de forma muito subtil, pode reativar este sintoma que se instalou, que se iniciou lá atrás na infância, onde numa primeira vez eu tive uma dor de cabeça ou o que seja. Portanto, acho que me vou calar, porque senão passamos vários minutos só numa parte do corpo, não é? Se calhar já. Não, não. Sim, mas eu acho que realmente a dor de cabeça e enxaquecas que muitas pessoas sentem se calhar o sintoma mais generalizado e que há muitas pessoas com este sintoma. Uhum, E queria só trazer aqui, porque eu acho que é importante que quem está nesta visão mais sistémica, muitas vezes, quando se fala do corpo, traz muito as dores, ou seja, as feridas que são apontadas, sobretudo na infância. Foi algo desenvolvido pela Lise Bourdieu, portanto, ela classificou, digamos assim, 5 dores principais, nomeadamente a dor do abandono, da humilhação, da rejeição, da traição, da injustiça. Portanto, aqui associado à cabeça, dores de cabeça, enxaquecas, vem muito a dor da injustiça e da traição. Portanto, isto é uhum, sinal que na infância um, a principal dor que aquela criança sentiu foi essa de ter sofrido injustiça, ter se sentido traída, ou seja, emoções como
raiva, uma pressão grande de ter que cumprir com alguma expectativa, de não ser valorizado também. Portanto, este tipo de emoções que se viveu e que ficaram reprimidas, muitas vezes vem para isto. Portanto, nesse excesso de controle, vem também muito de prever cenários, portanto, antecipar muitas vezes situações. Esse lado que tu trazes de lidar com chefias, por exemplo, portanto, envolve muito isso, prever, antecipar o que é que esperam de mim, para também este medo de traição, de ser traído, portanto, em posições em que já estão elevados, têm medo que alguém lhe faça a folha, que alguém comprometa o seu lugar. Um, e pronto, acho que essas são as principais Sim. Deixa-me só questões. acrescentar aqui uma coisa. Tu Uhum. disseste em relação à traição. Às vezes nós podemos pensar, não, mas eu não me lembro nunca ter sido traída na infância. Não, isso não faz sentido para mim. Voltando à questão de que, enquanto crianças, nós não interpretamos a realidade da mesma forma. E às vezes pode ser algo muito simples, como o meu pai foi viajar, disse que voltava hoje, mas o voo atrasou e ele só pode voltar amanhã. Eu não vou interpretar isto da mesma forma que eu interpreto agora enquanto adulta. Lá atrás, enquanto criança, estou habituada a que, ok, o meu pai disse que fazia isto e eu sei que ele vem e à noite dá-me sempre um beijinho antes de ir para a cama. É nisto que eu estou agarrada, é sobre isto que eu estou à espera. Então, ele não aparece, não me explicou nada, não me disse nada, eu não estou a compreender, não é? Embora a minha mãe me possa dizer, olha, o voo atrasou. Eu não vou interpretar dessa forma. Então, só este simples momento pode ser, claro que depois empilhado em cima de outros vários momentos que reativam e que acabam por abrir um pouco mais esta ferida da traição. Este simples momento pode ser algo que a esta distância, ok, isto não tem impacto nenhum, mas que lá atrás nos deixou com esta sensação de sermos enganadas, de que então ele disse que vinha e não veio. Sim, é isso mesmo. Agora, É importante perceber que o cérebro da criança não é o mesmo que o do adulto. A criança é o centro do mundo, ela nem se consegue ver ainda separada do mundo, nem separada da mãe. Portanto, para hoje, um adulto é difícil às vezes colocar nessa posição, porque parece tão lógico. Não, mas é impossível ter sentido isso. Mas é verdade, aquilo que se sentiu naquele momento, mesmo que depois perceba-se o porquê, muitas vezes essa emoção não foi libertada e o corpo, lá está, continua a mostrar que ainda não foi libertada. E é a forma, muitas vezes, que tem do corpo comunicar connosco que há algo a ser resolvido. E lá está. Contornar isso não quer dizer que seja uma situação simples, que às vezes pode parecer que é preciso grandes rituais para se libertar ou fazer grandes coisas. Não. Muitas vezes basta realmente ser visto e perceber aquilo que ali está a acontecer. E é muitas vezes aí que a gente vê também padrões. Ou seja, o primeiro episódio pode ter acontecido na infância, mas nós já não estamos a ter a sentir esse sentimento, lá está, pela mãe nem pelo pai, mas estamos a sentir ou por um colega de trabalho, ou por um chefe, ou até no relacionamento. Podemos sentir, lá está, esta sensação de nunca estar seguro com o companheiro, estar sempre meio em alerta, prever imensos cenários pelo que vai acontecer. Portanto, isto são padrões que podemos realmente perceber e às vezes para libertar, para relaxar, para tentar diminuir o sintoma, basta muitas vezes é tentar fazer o contrário e dizer assim, muitas pessoas chegam e dizem, não, eu não sou nada controladora. Não, eu até confio bastante na vida. Mas, então experimenta efetivamente passar, por exemplo, um fim de semana que não planeias rigorosamente nada. E aí é que a pessoa vai perceber, realmente não. Eu tinha que ter tudo controlado, eu tinha que prever tudo, caso chovesse, caso não chovesse. E é aí que às vezes vamos percebendo como o nosso corpo está-nos a mandar mensagens ou o que é que está por detrás. E também quer dizer que nós somos seres complexos, individuais. Isto é uma forma geral. Estes autores que nós estamos aqui a beber de muitas fontes, seja a visão sistémica, seja a linguagem somática, isto foi uma forma geral, portanto, a grande maioria está relacionado com isto. Mas a verdade é que somos seres individuais e muitas vezes um sintoma pode não ser especificamente isso, pode ter outras correlações. certo, sim, sim. Tendencialmente, um determinado Claro. sintoma, uma determinada manifestação
Tendencialmente pode estar associada a, mas este pode estar associada a, depois nós precisamos de perceber qual é a realidade específica, a história específica de cada pessoa, para que então se junte as peças e se dê esse insight que cada uma de nós deve ter para os seus próprios processos de fazer alguma luz ao longo do caminho e ir-se juntando estas luzes ao longo do caminho para que a pessoa se perceba, se conheça e, no fundo, acabe por conseguir também transmutar estes sintomas e apropriar-se desta informação que é nossa. Autoconhecimento vivido na prática, não é? Na realidade, porque depois Isso mesmo. isto são traços gerais, mas depois eu preciso saber a minha história, cada um precisa de olhar para a sua, uma relação de mãe, relação com o pai, para depois conseguir juntar as peças face aos sintomas que estejam ativos a cada momento. Mas é isso, cabeça eu diria muito relacionado com o pai, e esta eu resumiria numa frase: eu preciso de estar sempre alerta, seja pelo que for, depois na realidade específica de cada um. Uhum. Boa. Passando para o próximo, vamos para a mandíbula. Uhum. Sim, também está muito relacionado aqui com esta questão de. Eu estou a olhar aqui para baixo que hoje tenho os tópicos, senão vou-me perder, que há bocado já Sim. ia, não é? E hoje tenho então aqui a mandíbula que está muito relacionada aqui com esta questão também de. Que nós falámos ainda há pouco de emoções reprimidas e desta questão da raiva contida, que simbolicamente representa aqui muito também esta segurança, não é? Eu quase que criar aqui uma capa para que eu me possa sentir segura, para que eu possa ser aceito, para que eu possa também pertencer, e isso pode ter acontecido em situações da infância. Isto pode estar associado, refraseando, pode estar associado a pessoas que na infância tenham tido aquele perfil de querer agradar, de estar muito sossegada, muito reprimida, para não incomodar. Então, pai daqui também, que pelo que quer que seja, sem julgamento, não é? Mas a fazer o melhor que sabiam, que olha, está quietinha, não fiques aí, não chores, não faças barulho, olha, deixa de estar aí, olha que vergonha, agora estás aqui a fazer um espetáculo, não é? Então aquilo foi ficando tudo muito contido. E está muito aqui associado a uma questão, a raiva. Eu diria Hum. que aquilo que traduz mais a questão aqui da mandíbula é mesmo porque, até que se nós formos simular, não é? O que é que nós fazemos quando estamos com raiva? É fazer isto e fazer assim aquele movimento de conter aqui os dentes, e portanto eu diria que é isso. E depois na vida E é adulta, assim, engraçado. diz, força, força. Essa raiva é mesmo de evitar o confronto. São as Exatamente. pessoas que sentem raiva, mas têm que engolir, por isso também está muito associado a engolir emoções. Portanto, essa raiva é quase como se ficasse toda engolida e está, em termos de feridas, muito associada à ferida da humilhação. Portanto, também muito com isso, não é? De ser humilhado à frente dos outros. Portanto, se calhar pais que. Um, até de uma forma de ensinar, incutiam muito esse lado de humilhação. Vou contar a toda a gente, olha aqui o que é que fizeste. Esta coisa em que uma pessoa cometeu um erro ou falhou e depois fica ali como. Já o problema não é aquilo que aconteceu, mas é como os pais reagiram perante isso, então contiveram aquela emoção. E é muito interessante também perceber que, junto com o bruxismo, também está a dor de dentes, muito, E de cabeça. sim, que E de causa cabeça muito. também. Há Sim. pessoas que, por exemplo, durante a noite acordam cheios de enxaqueca por causa do bruxismo, que foi mais evidente nos processos de relaxamento durante a noite. Portanto, está muito relacionado também com aquilo que nós falamos em relação a querer controlar o ambiente numa perspectiva de, como tu disseste, pode vir aqui alguém que me vai descobrir a careca, que me vai expor aqui, e eu, como quero pertencer, como quero agradar, vou-me conter e vou ficar aqui com esta raiva reprimida, que depois, obviamente, se pode traduzir em sintomas, em reativações na vida adulta. Por exemplo, quando estamos perante conflitos, como tu disseste, pessoas que não querem posicionar-se, não é? Que têm aqui Exato. esta dificuldade em posicionar-se para não serem julgadas. E é isso. Acho que em termos de mandíbula podemos avançar, Exato. senão ficamos aqui. Mas é Exato. isso, Olha, vamos estar para. muito contido naquilo que a pessoa Uhum. sente também, porque às vezes não sabe como comunicar de um lugar mais amoroso, mais tranquilo. Exato. Aqui a forma, muitas vezes, para ultrapassar isto é realmente estabelecer limites, começar a dar voz àquilo que efetivamente estamos a sentir no momento presente. Um,
às vezes não é preciso falar com o outro, basta libertarmos essa raiva, libertarmos de alguma forma, ou correr, ou gritar. Claro que a raiva aqui, a melhor forma de libertar é através do grito mesmo. Uhum, uhum, Mas pronto, já ter consciência disso eu acho que já ajuda muito. E uhum. agora, se formos para a tensão cervical, para a lombar, para as costas, assim, de um ponto de vista geral, sendo que cada uma delas tem os seus pormenores e conecta-se muitas vezes com dores diferentes, mas em termos gerais, o que é que tu dizes que é a sobrecarga, não? Exato, peso. Peso emocional, pessoas que querem levar o mundo às costas, não é? Simbolicamente. E deixa-me só dizer também que a parte da frente do corpo, simbolicamente, está relacionada com aquilo que é o avançarmos, não é? O ir para a frente, e a parte de trás, muito relacionada também com o passado. Portanto, podemos muitas vezes estar ainda emocionalmente presas a episódios do passado que não nos deixam depois também avançar para a frente, para o nosso futuro. Mas eu diria que simbolicamente, então, é isso, que esta necessidade de sustentar tudo, pode ter sido uma infância onde houve também, como já falamos, a questão da parentalização. Tenho sempre Uhum. dificuldade em dizer esta palavra, mas Sim. no fundo o que significa é quase como eu ocupar o lugar de pai, de mãe, da minha mãe, de mãe do meu pai, e acabo por ter um peso maior do que aquele que era suposto para aquela fase da minha vida, e eu levo isso para depois, para todas as relações e para o longo da minha vida. Então acabo por ter aqui esta sensação de excesso de responsabilidade, de Sim. que eu tenho que carregar tudo às costas e acabo por sentir então também alguma falta de suporte emocional na sequência de eu querer carregar tudo e depois quem é que cuida de mim, tem que ser eu mesmo, obviamente, não é? Mas se eu estou focada em carregar o que é meu e o que não é necessariamente meu, depois não sobra espaço para que de forma harmoniosa eu possa cuidar de mim. Então isto na Sobretudo aqui vida. a cervical também tem Força, força. muita rigidez. Portanto, Sim, foram pessoas que tiveram uma educação muito rígida, sim. ou então mesmo até relacionada com o lado militar, muito Uhum, exigente, uhum. em que houve muito pouco espaço para serem flexíveis. Tem que ser forte, não é? Uma criança que Sim, tem que ser. Não chores, engole sim, esse sim. choro também, não é? Que Exato. depois dá para outras coisas, mas pronto, não é? Que esta coisa de ter que ser forte e às vezes até precisar de mediar conflitos entre pai e mãe, não é? Estar ali no meio de discussões e dizer ao pai, não digas isso, à mãe, para ser ali Sim. quase que o equilíbrio da relação. Portanto, isto depois na vida adulta também pode surgir como sintomas relacionados com dificuldade em pedir ajuda e, no fundo, um perpetuar de tudo isto que nós acabamos aqui de falar, não é? Quando estamos perante uma situação que pede muita responsabilidade, ainda que a pessoa tenha este padrão de querer assumir tudo para ela, não é? De querer Uhum. carregar tudo às costas, quando estamos perante uma situação que pede a pessoa a assumir ali uma responsabilidade mais consciente e mais equilibrada, pode também ser um gatilho para que a pessoa fuja daquela situação ou se sinta muito assoberbada, muito ansiosa perante aquela situação que lhe está a pedir ali uma responsabilidade da vida adulta, não é? Mas como está associado a estes traumas, digamos, de que eu, enquanto criança, já tive que ser tão responsável, já tive que assumir tantas responsabilidades. Eu, enquanto adulta, quando tenho que o fazer, isto para mim é uma dualidade e às vezes prefiro sequer fugir e não aceitar, por exemplo, um cargo com mais responsabilidade dentro da minha Exato. carreira. E portanto, estes gatilhos da vida adulta podem se traduzir nisso e mais. Deixem-me ver o que é que eu pus aqui. Dificuldade em pedir ajuda, já disse, responsabilidade. Pronto, querer cuidar de toda a gente, e é Uhum. isso, né? O corpo continua a Sim. carregar aquilo que aprendeu que precisava de carregar para se sentir novamente vista, pertencente, acolhida. Acho que é isso, em termos Sim. de costas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, em termos de feridas, as mais visíveis é mesmo esta da injustiça e também a do abandono. Uhum, Portanto, esse sentimento mesmo de ter que aguentar por tudo e por todos e assumir responsabilidades que não eram suas, sentiu-se abandonado. Portanto, são normalmente pessoas que se colocam um pouco no papel de filhos e têm uhum, até uhum. dificuldade muitas vezes de receber, portanto, ou delegar. Exatamente, é isso. Boa. Seguimos. Seguimos. Escolhe tu Agora, agora. O que é se que. voltarmos para a frente, temos então a garganta, que também é um sintoma muito
engolir, portanto, muito relacionado ao medo, à falta de expressão, a não ter voz. É um sintoma em que pode ser inflamação, pode ser dores contínuas ou frequentes de garganta, ou mesmo até a perda de voz, portanto, até pessoas que falam muito ou pouco, mas facilmente logo a voz fica sensibilizada. Isto está também muito relacionado com a ferida da humilhação, portanto, este medo de ser rejeitado, medo de que se eu disser aquilo que penso já não gostam de mim, já não me acolhem. Uhum. E formas de contornar isto é realmente, aos poucos, começar a dar espaço para expor-me, para eu expressar aquilo que eu sinto. Isto está mesmo muito relacionado a pessoas que não gostam de dizer aquilo que sentem ou têm mesmo uma grande dificuldade e desbloquear isto às vezes é difícil. Mas uma simples forma é simplesmente começarem a mandar mensagens de voz em vez de texto. Às vezes essas pequenas mudanças podem fazer a diferença. Uhum. Sim, e no fundo também respeitarmos a nossa voz, porque às vezes também falar demais também pode ser uma tentativa de justificarmos algo que se calhar naquele momento aquela pessoa não está para aí virada para nos ouvir e às vezes também silenciar de forma consciente, que isso é diferente a eu conter-me. Às Uhum. vezes escolher o silêncio, escolher silenciar de forma consciente, não de forma de eu vou-me conter, eu vou-me diminuir, eu não vou dizer aquilo que eu penso, não, de ok, eu conscientemente estou a tomar esta decisão de neste momento respeitar este não usar da minha voz, que também acaba por ser uma comunicação e acaba por Sim. ser um assumir do nosso lugar, dos nossos limites. Uhum. Ok, então agora se calhar vamos entrar para os temas mais de gastrite, relacionados com o Ok. estômago, azia, aqui tudo muito relacionado com o chakra do plexo solar. Pronto, quem não percebe é o que está mesmo aqui na zona da barriga, do estômago. E este é engraçado porque eu acho que tem havido cada vez mais um boom nos últimos anos, mesmo este tipo de doenças, de gastrite, azias. Acho que Uhum. a parte de estômago e intestinos tem crescido muito ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos. E é muito. Aflora muito a autoexigência também e a pessoa não reprimir emoções e, sobretudo, não conseguir integrar aquilo que sente. Portanto, não se reconhece naquilo que está a desempenhar, está a viver. Há uma grande distorção naquilo que a pessoa se sente como pessoa e naquilo que a pessoa mostra para o exterior ou se expressa ou se posiciona na vida. Sim, e pode trazer também em dificuldade a pessoa confiar, de relaxar, desta fluidez do que é entregar-se de forma consciente, obviamente, ao que é fluir com a vida. Uhum. E portanto pode ativar-se também em pessoas, estou a dar aqui para os triggers na vida Sim. adulta, pode ativar-se quando está perante situações de incerteza, de mudança, em que a pessoa como está, lá está, como tu disseste aqui, esta questão de não comunicar e não assumir vá o seu lugar, o seu poder pessoal, não é? E desta confiança, tudo que seja algo que possa gerar mais ansiedade, mais stress, porque vem mudança, porque vem incerteza, faz com que a pessoa fique ali também a duvidar das suas próprias capacidades de seguir com a vida. Isso mesmo. Portanto, Portanto, é sempre eh, muito relacionado também a um medo, uma hipervigilância, é quase como se a pessoa tivesse sempre que provar qualquer coisa. Como uhum, há mesmo uma sensação, até de muitas vezes, de um vazio interior, porque não consegue. hum, não consegue agradar o outro, não consegue estar no seu lugar. É uma necessidade de segurança para ter que se uhum, expressar. uhum. Sentir segurança para poder dizer, porque sente sempre que está numa zona de território inimigo, digamos assim. É como se tivesse que provar aquilo que é, como é, o que sente. E, sobretudo, aqui o intestino.
é muito mais emocional, portanto, aqui Uhum, mesmo é conhecido que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque tem realmente muitos neurónios, portanto, há ali uma forma de sinapses e de interligações muito grandes, quase ao nível do cérebro. E muito de um lado emocional, portanto, aí uhum, se digere, se processa, se integra as emoções, e quando houve uma infância lá está, em que a ferida foi o abandono ou a uhum, humilhação, portanto, aí não ocupar o lugar de ter que crescer mais para sentir que pertence a alguma coisa, nunca haver espaço para se poder estar no seu lugar, se sentir, simplesmente uhum, permitir as emoções fluírem e digeri-las. uhum. Mais alguma Ambientes coisa assim? emocionalmente instáveis, não é? Tensos, também imprevisíveis. Uhum. Que depois lá está, como eu disse há pouco, quando estamos perante mudanças que trazem sempre imprevisibilidade, depois também acabam por ser um trigger para este sintoma. Portanto, aqui o que o corpo pede é que nós possamos relaxar e confiar um pouco mais, e que olhemos para isto com base naquela que foi a nossa história também, não é? Sempre. Sim, isso mesmo. Agora, queres avançar para Avançamos. algo? Olha, eu só tenho aqui mais duas partes, digamos assim, que é o sistema reprodutor, aqui a questão das dores menstruais, alterações hormonais também muitas vezes estão aqui correlacionadas, e depois tem a parte das pernas. Não sei o que é que tu pretendes, se queres fazer uma segunda parte, se queres continuar, diz-me. Eu acho que continuamos, até podemos agrupar a questão realmente das dores menstruais, o sistema reprodutor também. Aqui também trazemos muito mesmo a conjuntura, não é? A forma Uhum. como o feminino foi abordando, a forma como a sociedade foi encarando a sexualidade. Há muito a questão também da religião ali, o sentimento de culpa, de vergonha. Portanto, este tipo de emoções de culpa, de vergonha, do não sentir, a apatia, estão também muito relacionados com as dores menstruais, com a falta de líbido, por exemplo. Ferida Ah, do feminino, não é? Na sim, realidade, olharmos aqui exatamente. muito para a relação com a mãe, para a forma como nós interpretamos, na realidade, não é? Uhum. E perceber se em alguma medida houve aqui alguma desconexão emocional, por algum motivo. Hum, Muitas vezes, lá está, por exemplo, quando vem um segundo filho, dando aqui o exemplo que a pessoa depois diz, isto não faz sentido nenhum, não tive desconexão emocional nenhuma com a mãe. Então, eu nasci, sempre tive com a minha mãe, com o meu pai, veio um segundo, veio um irmão, ou veio uma irmã. A minha mãe foi para a maternidade, foi para o hospital e eu fiquei sem a minha mãe durante esse período. Obviamente que enquanto adulta eu percebo isso. Enquanto criança eu não interpreto da mesma forma. Há um afastamento, há um desligar, há aqui uma desconexão. E isso pode ter sido traumático para a criança, não é? E pode ter criado aqui uma ferida com a mãe, porque me deixou, porque há aqui uma mágoa também nesse sentido, mesmo que inconsciente. Então, tudo o que está relacionado com esta temática, eu diria, para nós olharmos, acolhermos esta parte mãe e também olharmos para estas polaridades em nós, não é? Este feminino e este masculino, que nada mais é do que polaridade, do que energia, não depende de género. A questão da energia em si não depende propriamente de questões de género. Mas é isso, traria essa questão e Uhum. triggers na vida adulta. Excesso de controle, lá está, porque também acaba por relações desequilibradas, como tu falaste, a desconexão emocional, dificuldade em colocar limites e o conflito com o feminino, não é? Muitas vezes Sim. pode ativar aqui. E eu diria que também, aqui nas relações desequilibradas, eu diria, puxaria aquilo que tu disseste, a questão da sexualidade, não é? Nós também não respeitarmos os nossos próprios limites, enquanto corpo mesmo, enquanto vida sexual que nós possamos ter, que podem também trazer aqui algumas feridas relacionadas com sintomas físicos mesmo, relacionados com esta parte do útero também e de tudo o que é aqui sistema reprodutor, falando aqui da parte mais feminina.
Sim, e trazendo aqui mesmo a visão sistémica, que é tão importante, a vida uterina, os primeiros anos de vida, esta conexão, mesmo esta apatia do sentir, de não ter grande sensibilidade, de não se permitir a ter prazer, está muito relacionado também com a primeira nutrição, a forma como fomos nutridos. Portanto, aqui a ferida da humilhação, mas sobretudo a de abandono, está aqui muito presente. Estes primeiros anos de vida às vezes são muito cruciais, mesmo até a forma de, nos primeiros anos de vida, a forma como as nossas mãos tocavam. Nós sabemos que os bebés conhecem o mundo através das mãos, é o Uhum, primeiro sentido ali em que há uma conexão com o exterior. Não é o primeiro, mas pronto, um dos mais importantes, que nos conecta com este sentir. Portanto, às vezes se vamos um bocadinho atrás e analisamos isso, conseguimos, se calhar, até perceber de onde é que vêm estas dores, o que é que está ali a ser falado, mas mesmo do ponto de vista clínico, temos mesmo presente que muitas destas questões, seja de doenças de endometriose, questões relacionadas com isso, vem realmente uma linhagem do muito feminino, como é que as mulheres eram vistas, como é que eram a sociedade as reprimia, o quão o prazer era humilhação para a mulher, ou como é que foram estas vidas. Portanto, olhar para isto, há realmente aqui uma carga ancestral muito grande, não só nesta vida, mas tudo aquilo que é carregado em gerações anteriores. uhum, sim, é isso. E então, falar agora nas pernocas, não é? Aqui a verdade é Uhum, que há muitos sintomas, não é? Seja das pernas cansadas, seja de as pernas inchadas, o acumular de líquidos, a retenção de líquidos, uhum, seja mesmo a lipidema, portanto. ah, Mesmo cada uma destas terem alguns significados diferentes, mas eu diria que se calhar o predominante é realmente este apego, o medo de avançar, este sentimento movimento, de sim. proteção, de estabilidade, exatamente, a falta de movimento, querer ou receio em avançar, receio no futuro que virá, excesso de preocupação. Acho que estas são as Sim, principais simbolicamente, características. sim, as pernas está aqui muito ligado ao avanço, à direção, ao movimento, também muito relacionado com a questão aqui de pai, não é? Esta capacidade de seguir para a vida e de me expandir e também de Uhum. prosperar cada vez mais. Muitas vezes pode estar aqui associado a inconscientemente eu não querer ultrapassar aquilo que já se fez, digamos, no meu sistema familiar, não é? Se o meu sistema foi até aqui, este teto financeiro, se foi até este teto de conhecimento, se foi até este teto de carreira, eu inconscientemente travo o meu movimento, não é? As pernas, então, que nós dizíamos, muito relacionado com isso, para que eu possa honrar aquilo que foi feito exatamente da mesma forma, mas sabendo que agora com esta consciência que nós estamos aqui a trazer e a expandir, nós podemos honrar, obviamente, e devemos honrar a vida que nos foi dada e toda a nossa ancestralidade, fazendo ligeiramente diferente, nem melhor nem pior, mas honrando também aquela que é a nossa expressão única no mundo. Não tenho que me limitar a este teto para pertencer, eu não tenho que fazer exatamente da mesma forma. Eu posso fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que seja, e eu continuo a ser digna, vá, de estar naquele sistema. Então é isso, as Sim, pernas é sim. isso. Muitas vezes associado aqui a medo de crescer, a culpa, de prosperar mais, de crescer um pouco mais, relacionado aqui com as lealdades familiares. Triggers na vida adulta, convites à expansão, por exemplo, não é? Convites à Uhum. visibilidade, porque pode também trazer aqui mais crescimento. E é isso. Portanto, o corpo aqui o que nos pede é que nós possamos abrir-nos um pouco mais ao movimento, desapegarmos um pouco de zonas de conforto, de estagnação e desta dificuldade simbólica de avançarmos e de seguirmos com a nossa vida. Acho que é Sim. isso em termos de. Pronto, depois, obviamente, o edema, aqui a questão do lipedema, a retenção também está aqui muito associada à inflamação, mas pronto, acho que se calhar agora para
para início de conversa, digamos assim, deste tema e para traços Sim. gerais, porque voltando, não é? Nós temos depois sempre de ver na realidade específica de cada pessoa, para traços gerais aqui desta parte simbólica, acho que está e nada invalida, obviamente, muito pelo contrário, até recomendamos vivamente que qualquer um destes sintomas possa ser avaliado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o que faça sentido depois para cada pessoa e para cada momento de vida também, não é? Sim, é muito aquilo que tu dizes, né? É a ciência e a espiritualidade de mãos dadas, Mãos portanto, dadas. isto é realmente este olhar como um todo. E também trazer consciência, porque quanto mais conscientes nós somos, não invalida uma visão, não invalida a outra, mas é De tudo todo. mais informação, não é? E vamos obtendo mais e tendo mais conhecimento de nós próprios. Eu aqui queria terminar com que para muitos é a doença do século, é realmente a obesidade, portanto, tem crescido muito. Há de facto muito, em termos sistémicos, a obesidade relacionada com, sobretudo, a nutrição ou a falta de nutrição no início. Há também este sentimento de proteção, portanto, há quase como uma capa protetora para o mundo exterior, o armazenar, também aqui muito relacionado com sentimentos de apego, sentimentos de esconder, portanto, muito também relacionados com a ferida do abandono, neste lado de nutrição, como também a ferida da humilhação, o medo de expor, ter que preservar alguma coisa interior. Uhum, O que também, associado à obesidade, está muitas vezes a compulsão, sendo que muitas pessoas sofrem de compulsão, seja de alimentação, como de vícios, como de compras, outro tipo de questões, portanto, está relacionado, mas não quer dizer que uma pessoa que sofre de compulsão seja obesa. Mas também aqui muito ligado a um vazio, portanto, há esta necessidade de encher qualquer coisa, preencher de qualquer coisa, uma necessidade uhum, de acolhimento de qualquer coisa. uhum. E sendo de algo complexo, porque é muito individual, mas a raiz assenta quase sempre na mesma, é esta necessidade de suprir um vazio, esta necessidade de proteger de algo, portanto, o corpo criou uma forma de se proteger de algo que se sentia ameaçador ou um obstáculo, e a forma será sempre nutrir emocionalmente e dar voz emocionalmente de outra forma, que não seja só através da alimentação. Pode acontecer também, tu falaste aí essa questão da proteção, pode acontecer em pessoas que viram os seus limites físicos, e eu digo mesmo até invasão sexual dos próprios limites, de que, ok, então eu se calhar eu vou ter que aumentar aqui esta barreira, esta margem, para que eu me sinta mais protegida, para que isto não volte a acontecer. E também é importante, obviamente, tratar emocionalmente, tanto quanto possível aqui o tratar, não é? Esta cura que é um caminho, essa questão, não é? O trauma que isso possa ter causado, e depois também perceber como é que o corpo vai reagindo a esse trabalho que está a ser feito. Eu tive agora Sim. há uns tempos uma pessoa que nós fizemos um trabalho aqui também muito relacionado com relações, e ela dizia, Cristiana, eu não sei o que é que aconteceu, mas a minha barriga ela diminuiu substancialmente e não lhe prescrevi nenhuma dieta, nem ela mudou nenhum A hábito forma alimentar. alimentar. Uhum. Então, emocionalmente, houve também uma expressão, assim, um libertar, quase que, ok, é seguro também eu agora poder ter aqui esta barreira mais diminuída. O facto dela também começar a sentir mais vontade de utilizar outro tipo de roupas. Normalmente Uhum. aqui esta zona do peito, o decote, é muito exposto, não é? Então, e não é muito exposto, não é num sentido de julgamento. Literalmente nós estamos expostas, estamos aqui com o nosso Exato. chakra cardíaco aberto, exposto. Então, que seria, não é? Eu aqui com decote ia dizer, é muito exposto de uma forma de julgamento, mas até essa pessoa começou a sentir vontade de utilizar decotes mais abertos atrás, à frente, ou seja, aqui esta questão das costas também sentir-se mais confiante, porque nós não vemos o que está atrás, mas quando nós fazemos um trabalho emocional e quando sentimos esta expressão no corpo de, eu sinto vontade de estar mais solta, sabes, assim, mais consciente de que do meu valor não está propriamente no corpo, também havia aqui esta questão desta pessoa. Então
isto também acaba por traduzir que, ok, eu estou mais aberta para a vida, eu estou mais disposta, seja lá para o que for Sim, depois em termos de objetivos que a pessoa tenha na sua própria vida, e isto nada tem que ver com estou mais disposta para a sexualidade, sim, ou não claro, tem nada a claro, ver sim, com sim. isto é simbólico, não é? Porque se tendencialmente eu uso sempre gola alta, estou sempre muito tapada, e do nada, entre aspas, não é? Eu começo a sentir esta vontade, até pôr assim umas roupas mais femininas, mais leves, isto também é uma forma do nosso corpo se comunicar de que, ok, é seguro eu mostrar um bocadinho mais de mim, é seguro eu abrir-me um pouco mais. Então é interessante também olhar aqui para esta questão do peso, além do que é a estética, porque acho que ficarmos só por aí é muito superficial, é o que nós estamos a trazer aqui, que é E esta questão também, do que é que sim. simbolicamente pode representar isto. E também às vezes é relacionado de uma forma muito engraçada que é, são pessoas que têm medo da própria luz e então quase que se querem diminuir, que é um contrassenso. O aumento de volume e de peso as torna maiores, mas o inconsciente, aquilo que manifesta é que elas é uma capa, portanto, querem esconder a luz, querem diminuir-se, portanto, não querem ocupar muito espaço. A intenção inconsciente é essa, acabando por ocupar mais espaço. E é muito engraçado que aquilo que tu dizes, que quando começa a haver realmente este trabalho inconsciente e emocional, há essa, as pessoas normalmente parecem, tens um brilho diferente, tens uma luz diferente, porque realmente houve realmente esse trabalho que foi sendo Sim, feito, não só porque a pessoa começou se calhar a diminuir o peso e está com uma autoimagem diferente sobre si próprio, mas também permite que essa luz se revele e se sim, sim. expressar. E deixa-me só dizer que às vezes nem é o peso que diminui, o que diminui é a inflamação do corpo. Como eu disse há Também. pouco, Uhum. quando nós estamos perante situações em que o nosso sistema tem que libertar cortisol, adrenalina, isso cria inflamação no nosso corpo. E muitas vezes este primeiro desinchar, vou entre aspas, não é perda de peso, é uma redução da inflamação do nosso corpo. Os braços parece que ficam mais pequenos, a zona abdominal parece que fica mais pequena e fica efetivamente, porque não há esta inflamação. Não necessariamente que a pessoa se vai pesar, pesa menos, não necessariamente que tenha perdido gordura, que tenha perdido peso, mas o corpo desinflamou com esta intervenção emocional que foi feita e, portanto, às vezes é até mais sobre isso, não é? Sobre o corpo deixar de estar num estado de alerta, em que cortisol está a ser produzido a todo momento e a criar inflamação e a criar stress, que a pessoa permite-se relaxar e permite perceber que sim. E depois mesmo pessoas, isso é comum nas sessões, as pessoas chegarem e dizerem, tive uma altura que me disse assim, olha, perguntaram-me se eu comecei a fazer yoga, porque disseram que eu estava muito mais leve, muito mais descontraída. E achei engraçado. Não estás a fazer yoga, estás diferente, estás assim mais leve, mais descontraída. Mas É verdade, é bom sim. de ver que mesmo que pessoas que não sabem o que é que nós estamos a Uhum. fazer, que notam ali uma diferença em nós, um brilho diferente, assim, uma Sim. luz, e um glamour emocional diferente. Sim. E então, só para terminar, Sim. oposição, temos as pessoas que de facto têm dificuldade em engordar ou estão em extrema magreza, portanto há realmente este lado contrário e que se assenta muito na ferida de rejeição, no medo de ser visto. Aqui, efetivamente, a pessoa não quer ocupar espaço nenhum. Uhum. E pronto, e tem realmente esta dificuldade também de receber. É quase Isso. como não se permitem receber de ninguém. O exercício que se pode é realmente criar formas de se permitir receber, de sentirem-se vistos e pertencerem a algo. Uhum. É isso. E como não Olha, quero mais então, fazer a sim, ressalva de que qualquer uma destas questões deverá ser, se assim nos fizer sentido, consultada por médicos, profissionais de saúde que possam, com ciência, também validar tudo isto. Acho que uma coisa não invalida a outra e não quero mais reforçar que às vezes as pessoas estamos atentas e nós não estamos de todo a dizer que isto é um mais um são dois, porque não é, nós temos que olhar de facto para as contas todas de cada história e depois fazer aqui este caminho mediante aquela que é a nossa individualidade.
Sim, isto é realmente uma forma de vos trazer mais consciência para padrões generalizados e para mim isso foi muito importante. Portanto, eu que passei por um grande processo de tentar perceber o que é que o meu corpo me queria dizer ou o que é que ele me transmitia, para mim foi muito importante eu ter noção de o que é que poderia ser a Reiki a raiz, o que é que isto poderia estar relacionado com questões invisíveis que realmente eu ainda não tinha essa consciência ou essa luz. E então, para terminar, muito rapidamente, que isto realmente foi aqui um episódio em grande. Ainda bem que eu trouxe notas em tópicos para não dispersar. Ainda bem, imagina se eu não tivesse trazido. Tinha sido. É verdade. Aqui eu acho que aquilo que realmente o nosso corpo precisa é de movimento. Portanto, qualquer prática de movimento que tenham, sempre um movimento de gentileza para com o vosso corpo. Eu acho que a dança é a melhor forma de pô-lo a vibrar. Portanto, é este o exercício melhor para hoje, seja qual for o sintoma, é trazer realmente movimento, a que ele se sinta acolhido, se sinta visto. Claro, podia aqui acrescentar que podem dar umas pancadinhas todas as manhãs no vosso corpo, parece um exercício um bocado do outro mundo, mas este tipo de pancadas por todo o corpo ajuda a ativar as células, a acordar as células e também a nos conectar com o nosso próprio corpo. Uhum. Para finalizar, eu gostava só de deixar aqui algumas recomendações de leitura sobre esta temática. Acho que já falei na live passada sobre este livro, não sei, mas é do Dr. Bessel, portanto aqui Uhum. ciência. E depois uma vertente assim mais espiritual. Eu gosto muito deste livro, da Louise Hay, Pode Curar a Sua Vida. Tem uma parte final que também faz esta analogia, esta simbologia de partes do corpo, o que é que pode significar. E outros que eu gosto mesmo muito também e que fala sobre aqui desta questão psicossomática e da abordagem, olhar para a parte física é a cura do trauma deste autor que eu nunca sei se diz Peter Levine ou como é que se pronuncia, mas pronto, este. E tu falaste aí das feridas emocionais e já agora então falar deste livro das 5 feridas que todos temos, não é? Ah, eu tenho só uma, elas podem estar em intensidades diferentes ao longo da vida. E é isso, acho que é sempre um bom complemento para quem gostar de aprofundar sobre estas temáticas, terem aqui estas recomendações para tirarem as suas próprias conclusões para além daquilo que nós trouxemos aqui hoje. Sim, trazer um bocadinho mais de luz, não é? A quem gosta de ler, eu acho que é ótimo. É isso. Muito obrigada, obrigada Obrigada. pelos comentários. É verdade, temos que apelar à Exato, era partilha. o que estava a Portanto, ler se aqui. gostam, se gostam deste tipo de conteúdo, partilhem, façam que ele chegue a mais pessoas. É a forma também de vocês contribuírem, darem equilíbrio àquilo que receberam aqui. Por isso, façam a vossa parte, partilham com quem sentirem. Um grande beijinho da minha parte, beijinhos, Beijinho, Ana. Tchau, obrigada, tchau. beijinho. Até para a semana, beijinho.